Um primeiro tempo que fez jus ao CRB, que poderia até ter chegado a uma vitória. Mas no segundo tempo, muitos erros de passe, finalização e principalmente nos cruzamentos. O grande adversário que foi o Vila Nova. O CRB que fez o gol através de Willy. Vai levantar, levantou para a área de cabeça, Léo Ceará pro gol! Gol! Do CRB! Willy! Vai Jussani, um canhão! E de falta, a bola desviou na barreira com o chute do Jussani e o Edson Marden nada pôde fazer. Final de jogo no estádio Rei Pelé. Um para o CRB, um para a equipe do Vila Nova. Vamos ouvir o que disse o técnico Marcelo Chamusca em coletiva após a partida, com o CRB empatando com Vila Nova 1-1 essa noite aqui no estádio Rei Pelé. Diferente do jogo do Curitiba, nós conseguimos abrir no primeiro tempo, equilibrar as ações e no segundo tempo nós pecamos muito a maioria das situações que a gente proporcionou ao Vila na criação de oportunidades. Foram situações onde a gente conseguia roubar a bola em nosso campo e não conseguia fazer uma transição qualificada. Aí a gente tentava sair e acabava errando, e erramos alguns passes e erramos algumas situações perdendo a bola no campo do adversário e demos uma arma que é uma arma muito forte do Vila Nova, que é a característica de contra-ataque, com jogadores com um bom poder de saída, jogam com 2 jogadores ali, começaram na verdade fazendo um tripé, o Neto Moura mais por dentro e o Alan Mineiro fazendo o falso 9, depois ele entrou com o Bruno Mota, ficou com 2 ali, com uma condição de postura reativa, que em alguns momentos, pelos erros que a gente proporcionou, principalmente dentro do campo do adversário, fez com que o Vila criasse algumas oportunidades, mas eu acho que no geral a gente fez um jogo bom também, a gente criou muitas oportunidades, o jogo foi muito parelho no aspecto de finalizações, equilibrado na posse de bola também, a gente teve muitas chances, o goleiro dele trabalhou principalmente no segundo tempo. No momento que eles empataram, a gente cresceu no jogo, foi para cima, criou algumas possibilidades. Se a gente tivesse melhorado um pouco o nosso acabamento em algumas jogadas, uma jogada pelo lado direito que terminou com um passo para dentro que o Ferrugem tentou finalizar, acabou errando. Teve um enfrentamento no último lance do jogo do Felipe dentro da área, praticamente com o goleiro. Uma outra saída de contra-ataque onde o Ferrugem chutou de fora da área. Então um chute do Igor, onde o goleiro deu rebote e o Willian estava impedido. Todas essas situações foram criadas depois que a gente tomou o gol. O gol, na verdade, foi bem a característica do jogo. A bola estava em nosso pé, era uma falta a nosso favor na intermediária ofensiva. A gente fez uma bola longa, acabou proporcionando, através do chute do goleiro, um contra-ataque que resultou a falta. Ele acabou desviando em um atleta nosso e tirando do Edson. Série B é uma competição muito difícil, os jogos são muito nivelados, todos os adversários que vierem jogar aqui, a maioria deles vão vir com essa postura. O Rei Pelé é um campo bom, onde o adversário consegue tocar bola, então vão ser sempre jogos parelhos. A gente fica triste pelo resultado do jogo, eu acho que o time poderia ter ganho pelo que jogou dentro do campo, mas um empate na Série B não é resultado ruim não. A gente pode, na próxima semana lá em Sorocaba, buscar um resultado positivo lá, da mesma forma que o Vila veio aqui e conseguiu levar um ponto. E vou pontuar uma situação aqui que é muito interessante. Nós jogamos com o Ferrugem e o Lucas, jogo de Brasil, lá em Pelotas, um jogo fora de casa, contra um adversário que tem uma intensidade quando joga, principalmente no Bento Freitas, lá muito forte. E armamos a equipe muito próximo ao que nós armamos hoje, jogando fora de casa. Nós conseguimos vencer por 2-0. A gente enfrentou uma equipe de qualidade, que tinha um jogo de entrelinhas muito interessante, com laterais, o Jefferson e o Gaston, que espetam muito alto. Isso traz um desconforto para qualquer adversário. Sem dúvida, quando a gente perde o Claudinei, a gente perde um pouco de poder de marcação, porque é um jogador que tem essa característica. Mas acho que a utilização dos 2 volantes não teve nenhuma influência, na verdade, no resultado final do jogo. Nem acho que o time perdeu força de marcação. Claro, se joga o Claudinei com os 2, como a gente jogou contra o Curitiba, você fortalece um pouquinho mais a marcação por dentro. Quando você joga com dois volantes, com a característica do Ferrugem e do Lucas,
você perde essa força que você tem do Claudinei. Mas não acho que isso torna o time vulnerável. O que fez a gente sofrer foi a qualidade do adversário, e a gente também tem que dar mérito, não pode nunca esquecer que a gente jogou contra uma boa equipe. Vai ser muito difícil qualquer equipe ganhar do Vila Nova, porque eles têm um jogo muito forte, e vai ser um time que vai brigar na primeira página da competição, e todos os anos eles já vêm brigando na primeira página, né? Então, eu espero que a gente possa recuperar o mais rápido possível o Claudinei, porque é um jogador importante para nós, mas, no entanto, acho que não foi a ausência do Claudinei que fez com que a gente não conseguisse vencer o jogo. A gente poderia ter vencido o jogo da forma que a gente jogou. Depois até o Matheus é um substituto mais próximo em relação à característica, mas a gente preferiu preservar o Lucas e o Ferrugem, até porque a gente usou essa formação e teve êxito. Então já é uma situação testada, não é uma situação nova para nós. Mas, dependendo do adversário, a gente pode em algum momento também utilizar o Matheus com um dos dois, ou com o Lucas ou com o Ferrugem. Chimusca, o gol do CRB, desde a origem da jogada, praticamente foi muito bonito, muito bem feito. E a gente vê que isso é gol de treino, gol de quem treina. Porém, no segundo tempo, você há de ouvir também que muitos erros, inclusive de cruzamento, a bola não conseguiu chegar, principalmente dos laterais. E outra, se você está relacionando o Dudu, é porque você credencia o trabalho e confia no trabalho dele. Mas você pensa em dar uma oportunidade para o garoto, e por que essa oportunidade não pode surgir no jogo de hoje, no segundo tempo? Bom, realmente a jogada do gol foi uma jogada muito próxima à jogada do gol do Curitiba, né? Foi uma jogada que a gente construiu pelo lado esquerdo, com o Alisson achando, dessa vez, o Felipe, né, em uma bola de profundidade, e o Felipe achando o Willi num fechamento de segundo pau ali, um jogador pequeno, que acabou ganhando na bola aérea e fazendo gol. Então, realmente, a gente trabalhou muito essas infiltrações do Felipe ali naquele espaço, já que a gente já tinha na nossa mecânica a saída do Ferrugem um pouco mais para a direita, então a ideia era o Felipe usar mais esse espaço de facão, e a gente tirando o lateral da linha, porque o Alisson vem buscar ela um pouquinho e dá aquele espaço para o Felipe criar essa movimentação. Em relação aos erros que aconteceram, realmente no segundo tempo eles têm uma defesa de boa estatura, só tem o Jefferson ali que é um pouco mais baixinho, né? O resto todos eles, o Gaston, e a gente insistiu em alguns cruzamentos, na verdade, onde não é uma característica nossa, porque até o próprio Léo não é um 9 de disputa de bola aérea, é um 9 de bola rápida, é um 9 de diagonal curta, e a gente não tem jogadores com essa característica. Então eu sempre oriento os nossos atletas ou buscar um cruzamento mais rápido ou buscar passo para trás, como foi no lance da jogada do Ferrugem, que não sei se foi o William ou o Felipe, acabou achando ele na marca do pênalti ali livre, foi o Felipe. Então essa é a orientação, porque não adianta levantar a bola com dois zagueiros com a estatura que o Vila Nova tem, a gente não tendo um jogador com uma característica diária. Em relação ao Dudu, o Dudu está sendo preparado para ter oportunidade, vem crescendo muito nos treinamentos, apesar de não ter altura, mas tem um tempo de bola muito interessante. Então, em algum momento, sim, hoje o jogo pediu substituições que a gente não deu para encaixar, mas eu acredito que o atleta tem potencial para crescimento e a gente vai continuar trabalhando, dando confiança para ele, e em algum momento a gente pode utilizar. Professor, o próximo adversário do CRB é o São Bento. O que é que o torcedor pode esperar do CRB? O CRB mais ofensivo ou um CRB que vai esperar o jogo ir para a defesa para jogar no contra-ataque? Bom, eu não faço, na verdade, distinção de jogo em casa e jogo fora. Para mim, todo jogo é jogo de 3 pontos. E a gente tem que trabalhar as fases que vão acontecer, analisar o São Bento, que cresceu na competição depois do último jogo que eles venceram, né, o Vitória fora de casa. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil também. Sorocaba, apesar de não ser um estádio que exerce muita pressão, até pela característica, tem ali uma pista de atletismo, não é um estádio que lota em todos os jogos, né? Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Então, a ideia nossa é de jogar em busca dos 3 pontos, de forma organizada na fase defensiva e apostando no nosso jogo de transição, que tem sido um jogo muito interessante, com esses jogadores que a gente tem aí, Alisson, Willi, Felipe, o próprio Léo, são jogadores que têm mobilidade, onde sempre dão uma condição muito boa nos jogos fora de casa.